Bom, vamos lá. Cubo da soma de dois termos. Ou seja, traduzindo, cubo da soma de dois termos. O que significa? Como qualquer número elevado ao cubo, um termo elevado ao cubo, ele também aparece três vezes. Ó. Uma, duas, três. Sendo multiplicado por quem? Por ele mesmo. Então quer dizer, eu vou pegar o x mais 2 e vou multiplicar por x mais 2 e de novo por x mais 2. Por quê? Porque ele está elevado a 3. Então é uma multiplicação com o mesmo fator, nesse caso quem é o fator? X mais 2. E ele vai ser multiplicado por ele mesmo, tá? Ele não vai ser multiplicado por 3, nunca. Ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, ele sendo multiplicado por ele mesmo, o esquema que a gente monta seria esse aqui, ó. Ele vezes ele vezes ele. E aí, como toda multiplicação, como qualquer multiplicação, eu pego primeiro e somo dois termos, esse e esse. E o resultado, eu faço multiplicação por aquele, beleza? Então, vou multiplicar primeiro pelo segundo, vai dar um resultado. Neste resultado, eu multiplico pelo outro, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó. X vezes x, x quadrado. X vezes 2, 2x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 2, 4. Beleza? Eu vou juntar o que? Esses dois com esses dois aqui, ó. 2x, 2x. Então eu vou ter aqui, ó. Vou colocar do ladinho aqui, ó. Então eu vou ter x quadrado mais, ó, 2 mais 2, 4x, né? E aqui eu vou somar com o 4. Então é como se isso, ó, fosse um outro termo. Só que isso aqui é o resultado desses dois aqui. Tá certo? Então, o resultado disso está sendo multiplicado por esse, ó. X mais 2. Ele fica bem maior. Por quê? Porque agora todos daqui, ou se você preferir, todos daqui multiplicam todos do lado de cá. Beleza? Então, a gente vai fazer x quadrado vezes x. X ao cubo. Por que x ao cubo? Porque a base é x e eu só somo o expoente. Quando não aparece nada, é 1. Então, 2 mais 1, 3. Aqui não tem problema de regra de sinal, porque é tudo positivo, então tudo vai ser mais, né? Aí eu vou fazer x quadrado vezes 2. 2x quadrado. Mais. Agora eu vou para o 4x. 4x vezes x. 4x quadrado. 4x vezes 2. 8x. Só x, né? Porque só tem um, aqui não tem outro. Vou para o 4, ó. 4 vezes x. 4x. Mais 4 vezes 2, que dá 8. Beleza? Eu vou ver aqui. O que eu posso juntar nisso tudo? Eu posso juntar nisso tudo os números que tem x quadrado, que são esses dois, posso juntar num número só. Número que tem x, eu posso juntar num só. X ao cubo não tem outro elemento que tem x ao cubo. Então o x ao cubo, pronto, tá aqui, sozinho. Mais, agora 2x quadrado com 4x quadrado, eu tenho 6x quadrado. 8x com 4x, eu tenho 12x, né? Então, ó, isso já foi, esse já foi, esse já foi. Tá sobrando apenas o 8, que também já foi. E aí, ó, eu não tenho mais nada que eu possa juntar um com o outro. Por quê? Porque não tem mais nada semelhante. Não tem mais termos que tem a mesma letra e o mesmo número junto, ou que está sozinho, ou que está sozinho o número, ou que está sozinho a letra. Não tem. Esse aqui tem um cubo, aqui não tem mais nada com cubo.
Esse tem quadrado, não tem nada com quadrado. Esse tem a letra sozinha. Para quem está na dúvida, não tenha dúvida, tá? Quando o x está sozinho aqui, ele está elevado a 1, tá bom? Então não precisa pôr, mas está elevado a 1. Então não tenho mais nada que tem x elevado a 1. E não tenho mais nada que tenha só número sem letra. Então qual que é o resultado do meu cubo da soma de dois termos? Esse resultado aqui, ó. Aí vocês vão perguntar, nossa, mas tudo isso aí é o resultado? Sim, tudo isso é o resultado. Beleza? Isso aqui é uma equação de terceiro grau. A gente não vai ver esse ano, nem no ano que vem. Acho que no segundo ano talvez vocês vejam uma equação de terceiro grau. Por que é terceiro grau? Aproveitando, só para não deixar passar batido, como que eu sei o grau de uma equação? Eu sei que é uma equação, né? Porque tem vários termos aqui. Tem termo com letra, tem termo com número e letra, tem termo só com número. Então eu sei que é uma equação. Por que eu sei que é do terceiro grau? Porque na letra, o maior expoente que tem na letra é 3, tá? Então, o maior expoente, 3. A equação é de terceiro grau, beleza? Mas isso aí vocês guardam que lá para o segundo ano, mais ou menos, vocês vão ver a equação do terceiro grau. Valeu? Vou dar um pause aqui. Bom, vamos lá aqui, um exemplo prático aqui, tá bom? Um exemplo bem prático aqui, ó. É um cubo, né? Esse cubo, todo mundo sabe, um cubo é formado por quadrados. Se é formado por quadrados, todos os lados têm a mesma medida, né? Então eu tenho essa medida, essa de cima, a lateral, a de baixo e a de trás. Tá bom? São 6 quadrados. Então, o volume de um cubo, né? Porque nós estamos falando de cubo, o volume de um paralelepípedo também é a mesma coisa, mas o volume de um cubo, ele é lado vezes altura, ou se você preferir, né? Base vezes altura vezes profundidade, ó. Base, altura e profundidade. Por se tratar de um cubo, a gente tem alguns conhecimentos anteriores para poder resolver isso, né? Um cubo é formado por quadrados. Se é formado por quadrados, todos os lados têm a mesma medida. Então a base tem uma medida, a altura tem a mesma e a profundidade a mesma, senão não seria um cubo, tá bom? Então eu não preciso adicionar um monte de número aqui e tal. Eu sei que a base, vamos pegar só a base aqui, o que é essa? Só a base. Qual é o tamanho dessa base aqui? O tamanho dessa base é tudo isso, ó, todo esse pedaço aqui, todo. Então o tamanho dessa base é o 5 mais esse pedacinho que mede x. Tamanho dessa linha, o tamanho dessa base é 5, que vem até aqui, mais esse pedacinho que mede x. Então, 5 mais x é o tamanho da base. Beleza? Agora, se é o tamanho da base, também é o tamanho da altura e também é o tamanho da profundidade. Beleza? Então eu vou ter 5 mais x vezes 5 mais x vezes 5 mais x. Se esse 5 mais x vai aparecer 3 vezes, ele não é 5 mais x elevado ao cubo? Então, aí eu chego no quê? A cubo da soma de dois termos, tá bom? Se eu tivesse esse valor aqui, obviamente, eu não precisava fazer isso. Se fosse, aqui, por exemplo, fosse 8, ou melhor, fosse 2, eu somaria 5 mais 2 e colocaria que é 7. 7 vezes 7 vezes 7. Aí não teria problema, tá bom? Agora, acontece que apareceu uma incógnita. Se aparecer uma incógnita, você vai montar um cubo, tá bom? Esse cubo chama cubo perfeito, por quê? Porque ele vai ter cubo desse outro, e no meio ainda vai ter algumas coisas, tá? Eu vou só ler para vocês aqui a definição não, a fórmula, e é uma fórmula um pouquinho grande para você fazer, então ela tá, eu tenho aqui uma apostila que tem essa fórmula, mas só para ver como confunde bastante, eu vou ler para vocês, ó. Isso aqui, existe uma fórmula para você calcular. Ao invés de você ficar multiplicando ele, vezes ele, você pode fazer da seguinte forma. Eu vou fazendo aqui, ó. Cubo do primeiro. Quem é o primeiro aqui? Vocês sabem quem é o primeiro aqui? Sim ou não? Tanto vai fazer.
Por quê? Porque você vai falar do cubo do primeiro e o cubo do último. Então, eu quero usar o 5 como primeiro, quero usar o x como primeiro. Não tem problema. Então, se você fizer aqui, ó, cubo do primeiro. Quem é o primeiro? 5. Quem é o cubo de 5? 125. Porque é 5 vezes 5 vezes 5. Aqui, adicionado a 3 vezes. Então, adicionado a 3 vezes, vou abrir um parênteses ali, o produto do quadrado do primeiro pelo segundo. Produto, então tem uma multiplicação do quadrado do primeiro pelo segundo. Beleza? Quadrado do primeiro pelo segundo. Tá? Aí depois, adicionado, ou seja, somado, triplo do produto do primeiro pelo quadrado do segundo. Triplo do produto do primeiro, triplo do produto do primeiro. Quem é o produto do primeiro? Pelo quadrado do segundo. Produto do primeiro pelo quadrado do segundo. Então vai dar 5x quadrado. Aqui, ó, 5x quadrado. E não acabou. Adicionado do cubo do segundo termo. Adicionado cubo do segundo termo. Então dá uma olhadinha nisso aí. Dá uma olhada nisso. Aí você fala, pô, eu quero resolver pela fórmula. Olha só. Primeiro tem muito elemento assim para você se destacar. Tá? O cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do segundo pelo primeiro, mais triplo do primeiro pelo quadrado do segundo, mais o triplo. Então, vê bem, para ser bem sincero, eu não aconselho você fazer assim. É uma forma, mas isso é para quando você já tiver um pouquinho adiantado, você já tiver um pouquinho mais de experiência nisso daqui, você vai... Como o quadrado você decora, o cubo você também decora, tá bom? Só que no início eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho você fazer o quê? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu aconselho você a fazer da forma que eu falei anteriormente. Ou seja, pegar esse 5x aqui, ó. O meu giz aqui parou? Não. Eu aconselho a você fazer o 5 mais x. E se eu colocar x mais 5? Tanto faz, é a mesma coisa. Multiplicado por ele mesmo, multiplicado por ele mesmo. Aqui não é multiplicado, né? Aqui é mais. E aqui multiplicado por ele mesmo, tá bom? Isso aqui vai ter algum erro? Não. Por quê? Porque ele está ao quadrado, ó, ao cubo ele aparece 3 vezes. E como ele apareceu 3 vezes, ele está lá. Faço os dois primeiros, o valor que der, eu faço vezes o segundo. Vamos lá? 5 vezes 5, que dá 25. 5 vezes x, que dá 5x. E aí eu venho, x vezes 5, que dá 5x. E x vezes x, que dá x ao quadrado. Vamos pôr um parênteses aqui, ó. Para quê? Só para lembrar que eu estou multiplicando pelo último aqui, ó. Que isso tudo que deu aqui é a multiplicação só de 2 parênteses. E a gente tem ele 3 vezes. Se ele aparece 3 vezes, a gente precisa multiplicar ele 3 vezes. Tá bom? Então, eu vou juntar isso aqui, ó. O 25, na verdade, não preciso juntar, porque não tem nada a mais aqui, que tem só número. Não estou falando desse ainda, vamos só fechar isso aqui. 5 mais 5 dá 10, né? 10 x, tá? E aqui, obviamente, vem o x quadrado, que não tem nada para juntar com ele. E aí eu multiplico pelo último termo lá, ó.
né? Pela última sequência do termo, que eram 3. Aqui eu só juntei, tá? Eu só juntei isso e isso aqui, que são semelhantes. Tá ok? Então a gente vai fazer agora a multiplicação desse último por isso, ou seja, tudo isso multiplica tudo isso, tá bom? Então vamos lá? 5 vezes 25, 125. Eu não vou me preocupar com regra de sinal, porque é tudo positivo, tá bom? Mais 5 vezes 10x, 50x, mais 5 vezes x quadrado, 5x quadrado. Beleza? Ó, só multipliquei o primeiro. Agora eu vou multiplicar o segundo. X vezes 25, 25x, mais, vou continuar aqui embaixo, x vezes 10x, 10x quadrado. Por que quadrado? Porque tem um aqui, dois aqui, ou tem um aqui e um aqui, tá bom? E x vezes x quadrado, que é x elevado a 3. Por que 3? Porque tem um aqui e dois aqui, tá bom? Juntando o que tem, que pode ficar junto. Existe número aqui além do 125? Não, só números. Então o 125 fica sozinho. Mas, então o 125 já foi. Eu vou pegar só o que tem x. 50x, 25x. Ou seja, deu 75x. Mais. Agora vamos pegar o que tem x quadrado. 10x quadrado mais 5x quadrado. Quanto que dá? 15x quadrado. E aí o que sobrou, né? Não tem nada para combinar com ele, que é o x ao cubo. Ou seja, você tem aí um polinômio formado pelo cubo da soma de dois termos. Dois termos, 1, 2, cubo, e aqui a soma. Da onde eu tirei isso? Do volume de um cubo. Tá bom? Então aqui, ó, não tenho mais nada com x ao cubo aqui. Então não consigo juntar, ele fica assim. Eu não tenho mais nenhum termo com x quadrado aqui, ó. Então ele fica assim. Eu não tenho nenhum termo que só tem x, elevado a 1, né? Porque não precisa pôr, mas está elevado a 1. Não existe outro igual a ele. E eu tenho um termo aqui que só é número, não tem letra. Eu não tenho nenhum termo aqui que só tem número sem letra. Ou seja, cheguei no final da minha solução. Beleza? Então, de novo, existe uma fórmula lá, né? Cubo do primeiro, mais... Eu aconselho vocês a fazerem assim, porque aquilo lá você precisa estar com uma leitura na mão para poder fazer por aquela forma. O cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Mais... Então, você precisa estar com aquilo na mão, porque é um texto grande. Então, você fazendo assim, você chega no resultado. Lembrando uma coisa, toda vez que você tiver a soma de dois termos elevada ao cubo, você no final, a não ser que um desses termos seja zero, e aí você não vai precisar fazer muita coisa, o que não vai aparecer quase, tá? Então, você tem dois termos, um é número, um é letra, e você tem elevado ao cubo. No final, no seu resultado, você vai ter que ter um termo elevado ao cubo, vai ter que ter um termo elevado ao quadrado, vai ter que ter um termo elevado a 1. Quando eu falo elevado, é a letra, tá? É a letra que é elevada. Então, vai ter uma letra elevada a 3, vai ter uma letra elevada a 2, vai ter uma letra elevada a 1 e vai ter um número que não tem letra. Tá certo? Então, presta atenção nisso. Se você fechou o seu lá, você tem um cubo, mas você não tem quadrado, alguma coisa no seu tá errado. Tá bom? Então, presta atenção lá, que aí vai dar tudo certo. Valeu!